vamos iniciar o nosso bate-papo e nós vamos falar sobre doenças causadas por vírus e nós vamos dar aí um destaque maior na gripe e no resfriado, perfeito? Então, com relação aos vírus, eles são parasitas que obrigatoriamente precisam de outros seres para sobreviver. Então, entre esses seres, nós podemos mencionar bactérias, protozoários, algas, plantas, animais, né? Muitas dessas doenças causadas por vírus, né, que são chamadas de viroses, como a gripe, o resfriado, a poliomielite, o sarampo, a rubéola, a cachumba e a catapora, são transmitidas aí de uma pessoa para outra por meio, né, de espirro, tosse ou pela própria fala, que se espalham aí através de gotículas do ar e a transmissão, né, dessas doenças pode também ocorrer por meio de alimentos contaminados, água contaminada e também pela saliva de pessoas infectadas. Tá? Com exceção aí do resfriado, existem vacinas eficazes contra essas doenças. No caso de outras doenças, né, outras viroses, como a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela, são transmitidas aí através do mosquito, enquanto a raiva é transmitida aí através de mordidas de animais infectados, tá? Vamos então focar agora a gripe e o resfriado, propriamente dito. Então, a gripe e o resfriado, eles são causados por vírus, são diferentes. Gripe é uma coisa, resfriado é outra coisa. No entanto, os sintomas podem ser próximos ou semelhantes, porque vai ter coriza, nariz entupido, tosse, espirro, né, de uma forma geral, mas a febre só aparece aí nos casos de gripe. Então, essa é uma diferença aí com relação às duas viroses, tá? Nos dois casos, a transmissão ela se dá quando os vírus de uma pessoa infectada são espalhados por gotículas eliminadas pelas vias respiratórias durante a fala, ou durante um espirro, ou ainda propriamente dito no momento da tosse. E o contágio acontece também quando se leva a mão ao nariz ou à boca depois de ter tocado em alguma superfície contaminada com o vírus. Por isso é importante, né, manter sempre as mãos limpas. Então, por esta razão, medidas de higiene, como lavar as mãos frequentemente e usar lenços ou espirrar ou tossir, né, evitar espirrar e tossir, na verdade, pode evitar essas infecções aí virais. E se você for tossir, espirrar, né, que use aquela etiqueta, né, famosa etiqueta que é você tossir aí na parte interna do seu braço, tá? A gripe também é conhecida, né, como influenza, porque antigamente se acreditava que a doença ela era provocada por influência dos corpos celestes. Olhem só. E aí a vacina contra a gripe, então, oferece uma proteção limitada de cerca de 1 ano. Por que isso acontece? Isso acontece porque os vírus, né, da gripe são organismos muito simples, né, e acabam sofrendo mudanças ou mutações no seu material genético. E depois de 1 ano, novos vírus mutantes, que a gente fala, já estarão no ambiente e não serão sensíveis às mesmas vacinas. Então, se você tomar a vacina da gripe desse ano, no próximo ano já são novos vírus que causam, né, a gripe. Então, tem que ter outro tipo de vacina, tá? Dando continuidade, o governo ele fornece então gratuitamente vacinas para os maiores de 60 anos, também oferece vacinas para as crianças menores de 6 meses e ainda tem aquelas vacinas para um público menores de 5 anos. Além disso, profissionais da área da saúde também são pessoas que estão frequentemente, né, nessas campanhas incluídas nesse público-alvo, até como professores, porque querendo ou não, trabalham com um público maior de indivíduos, tá? Para vocês terem uma ideia, então, a gripe A, conhecida como H1N1, né, que ficou conhecida como gripe suína, é uma doença respiratória causada aí pelo vírus da influenza tipo A, subtipo H1N1, tá? A gripe A, então, teve origem em abril de 2009, no México, e aí de lá se espalhou para o resto do mundo. O vírus do H1N1, ele é transmitido de pessoa para pessoa, da mesma forma que a gripe comum. Então, os sintomas da gripe A são semelhantes aos da gripe comum, porém, né, podemos ter aí
sintomas mais graves, como febre alta de forma repentina, tosse, espirro, acoriza, dor de cabeça, dor de garganta, dor muscular ou nas articulações, uma fraqueza no corpo e, além de tudo, ainda pode provocar, né, diarreias, náuseas, vômitos e dificuldade aí para respirar, perfeito? Então, para se prevenir aí, então, contra a infecção, é importante evitar o contato direto com pessoas doentes, lavar as mãos com frequência e procurar aí logo atendimento médico quando você tiver suspeita da gripe. Os medicamentos contra o H1N1 só devem ser então tomados com prescrição médica após uma consulta. Não há uma vacina contra o resfriado, né? Agora falando de resfriado, pois há mais de 200 tipos diferentes de agentes que causam essa doença. Entretanto, ao longo da vida, né, das pessoas, nós vamos, no caso, acumulando uma imunidade contra os diferentes tipos de vírus que são causadores dos resfriados. Então, por isso, uma criança, ela, quando comparada com um adulto, ela fica mais doente, no caso, mais resfriada do que um adulto, porque o adulto ele já tem esse acúmulo dessa imunidade. É importante, então, lavar as mãos com água e sabão e uma medida simples, né, e eficiente para ajudar a prevenir aí a gripe e o resfriado, ok? Com relação à gripe e resfriado, eu fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade e bons estudos!